Você está procurando uma boa igreja para frequentar, mas já se decepcionou no caminho, tá difícil? Vamos tentar resolver essa questão e vai ser uma série de vídeos sobre isso aqui no canal. E o primeiro vídeo é como reconhecer que a pregação de uma igreja é realmente bíblica. Eu já fiz vídeos aqui fazendo uma lista de coisas, aqui no canal, né? Fazendo uma lista de coisas que você precisa prestar atenção para encontrar uma igreja saudável. Mas eu percebi que, cara, cada um dos tópicos de vídeos assim precisa ser destrinchado melhor. Então, quando falar, não, procure uma igreja que pregue a Bíblia. Cara, como que eu sei que a pregação dessa igreja é de fato bíblica? Então eu vou elencar nesse vídeo alguns pontos para você ter como checklist. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, dessa maneira você se torna parte um pouco desse pedacinho de internet. Além disso, eu faço um apelo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para o meu roteiro de estudos teológicos. Se o que você quer é se aprofundar no caminho do conhecimento bíblico e teológico, eu elaborei uma curadoria. Quais são os livros que você tem que ler e qual a sequência deles? Com esses livros e com a sequência deles, bom, você não precisa mais ficar perdido no meio de tanta informação. O preço é camarada, é o preço do próximo livro que você compraria e eu não vou deixar de indicar livros ainda. Você pode ir lá na outra rede social, aquela de fotos, vídeos e vídeos curtos, sabe aquela? Então, no meu perfil lá, eu continuo indicando livros todos os dias. O que você vai ter nesse link é uma sequência lógica, ordenada e comentada desses livros. E uma parte da receita desse roteiro vai para sustentar estudantes de teologia. Enfim, fica feito o meu convite para você conhecer esse curso, se você... Curso, não é bem um curso, essa curadoria. Se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta, não tem problema absolutamente nenhum. Dito isso, pontos importantes para que você conheça uma igreja com a pregação verdadeiramente bíblica, e eu vou separar isso daqui em tópicos para você entender, tá bom? Então, primeiro ponto, nada substitui o seu estudo pessoal das Escrituras. Essa parte é responsabilidade sua e não há nada que possa ser feito a respeito, não existem atalhos. Quanto mais você conhecer a Bíblia, quanto mais você conhecer as histórias do texto bíblico, quanto mais você conhecer as narrativas, quanto mais você conhecer os poemas ali em Salmos, quanto mais vezes você lê esses poemas e pensar neles, mais preparado você vai estar para saber se aquela igreja que você foi visitar se manteve fiel àquilo que está escrito no texto. Essa parte é responsabilidade sua. Não existe muita coisa para fazer a respeito. Beleza? Então a primeira coisa é você chegar na igreja já com um conhecimento bíblico razoável. E hoje existem N recursos para que você possa fazer isso de maneira gratuita, fácil, moleza. Na internet mesmo você pega 1, 2, 3, 4 traduções para o português, compara e pode fazer a tua leitura bíblica, tá? Traduções bíblicas que eu recomendo para esse exercício, cara, aquelas que você se sentir mais confortável lendo e entendendo, certo? Leia e entenda, mas assim, olha, a NVI, a NVT e a NAA são traduções que têm uma linguagem de fácil compreensão. Então pode escolher qualquer uma delas, todas elas estão disponíveis para leitura online de maneira gratuita. Então, nova versão transformadora, nova versão internacional, nova Almeida atualizada, dá para você conhecer bem o texto bíblico, tá bom? Segundo ponto, segunda dica estratégica para você, é super lógico, é super tranquilo, na verdade. O pregador pregou um texto, cara, pega esse texto, leva para casa, lê aquele texto, lê um pouco antes, lê um pouco depois e vê se o assunto que está sendo comentado é o mesmo assunto da pregação. Não é muito difícil fazer isso. De novo, responsabilidade sua, né?
de tentar entender se aquilo que foi pregado a partir do texto faz sentido com o texto que foi pregado, porque às vezes o texto é só uma escadinha, um trampolim para o pregador falar as coisas que ele quiser. Não. Qual texto foi pregado? Volta para casa, lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois, tenta entender o contexto. Qual é o assunto principal daquela passagem? O que foi pregado tem a ver com o assunto principal daquela passagem? Ah, não, mas o pregador usou um monte de textos bíblicos diferentes. Cara, isso já não é um sinal muito bom. É sinal que ele está costurando ali uma colcha de retalhos. Será que ele foi fiel a todas essas passagens que ele usou? Bom, anota todas elas e faz esse mesmo exercício. Lê um pouco antes, lê um pouco depois e vê se a maneira como o pregador abordou todas aquelas passagens faz jus àquilo que aquelas passagens estão falando, estão dizendo. Tá? É um exercício simples, um pouquinho trabalhoso, mas que se você fizer, você já vai ter uma boa noção se aquele uso do texto é de fato o uso que deveria estar no púlpito. Terceira dica importante. Qual é a qualidade credal, confessional da pregação daquela igreja? Em outras palavras, essa igreja se desvia da doutrina central do cristianismo? Da doutrina central do cristianismo. Então, existem dois documentos que não são importantes como a Bíblia é, mas que são importantes auxiliares para você verificar se a pregação de uma igreja se desvia das doutrinas centrais do cristianismo. O primeiro desses documentos é a Didaquê. Eu vou deixar aqui no link na descrição. Então vai ter aqui na descrição um link para o meu roteiro de estudos teológicos, que você pode adquirir ou não, se você quiser. Não tem nenhum problema não adquirir, tudo bem. Mas vai ter também link para material gratuito da Didaquê, que são 16 capítulos da instrução apostólica no primeiro século. Então, ali no primeiro século, as comunidades cristãs atravessavam determinadas dificuldades e elas desenvolveram uma espécie de instrução de discipulado em 16 capítulos. Então, não custa dar uma olhadinha na Didaquê e ver se as práticas daquela igreja, se a pregação daquela igreja condizem mais ou menos com um resumo daquilo que a igreja no primeiro século definiu como a instrução dos apóstolos para entender como o ministério deve acontecer. Então, um documento é a Didaquê. O outro documento que eu vou deixar aqui é o Credo Apostólico. O Credo é uma afirmação do tipo, no que nós cremos? A respeito da Trindade, a respeito de Jesus, quem é Cristo, quem é Deus. A igreja se desviou muito do que está no Credo Apostólico? Desconfie. Quarto ponto, observações práticas. O que você quer dizer com observações práticas, Vitor? Olha só. O texto bíblico, e o Novo Testamento em especial, ele nos convida o tempo todo a avaliar se os mestres que estão nos ensinando o conteúdo da mensagem do Evangelho praticam aquilo que eles pregam. A segunda epístola de Pedro, por exemplo, ela não se furta de criticar a vida pessoal de falsos mestres. É coerente aquilo que o cara está pregando, aquilo que ele faz? A vida daquela pessoa é santa? Aquela comunidade é uma comunidade que experimenta uma vivência saudável do cristianismo no sentido do testemunho? Ela dá um bom testemunho? Compara o que é pregado com aquilo que é feito. Ah, Vitor, mas todo mundo é falho, todo mundo erra, ninguém consegue praticar tudo do cristianismo. Não, isso eu concordo. A minha pergunta é, na prática comum da igreja, o tempo todo você está vendo absurdos, cara, provavelmente tem uma distância entre o que é pregado e aquilo que é feito. Quinto e último ponto. Observei um problema de prática da igreja. Observei um problema de pregação que se afasta da doutrina. Vou falar com a liderança. Peraí, essa pregação não foi boa, essa pregação não foi legal. Ou essa prática aqui está equivocada.
Como que essa liderança recebe essa crítica, ou essa dúvida, ou esse questionamento? Se ela se fecha, se ela te rotula como rebelde, se ela te põe de escanteio, se o pessoal começa a falar mal de você depois disso, a pregação não é bíblica. Pode ter certeza disso. A pregação não é bíblica porque o texto bíblico nos ensina a sermos líderes humildes e que servem. E diante da tua dúvida, diante do teu questionamento, eu como líder tenho que levar em consideração aquilo que você disse. Eu posso até discordar. Mas como alguém que está servindo você, eu vou querer escutar. Então, são 5 parâmetros aí que, cara, não está distante do teu alcance e você pode verificar se aquela comunidade é bíblica de verdade, se o que está sendo pregado é o texto bíblico para valer. Mais tarde nessa mesma série a gente vai ver outros elementos de uma igreja saudável. Hoje foi a questão da pregação ser bíblica. Se você gostou do que você ouviu, deixe o seu like, compartilhe com alguém que está procurando uma igreja, compartilhe com alguém que está procurando uma igreja boa para frequentar e, quem sabe, leve em consideração, dá uma passadinha aqui na descrição e dá uma olhada no meu roteiro, no meu guia de estudos teológicos. Aqui na descrição também você vai ter um link para Didaquê e para o Credo Apostólico. Esse foi o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.